Uma discussão por conta de uma proposta para homenagear a juíza que tentou impedir uma menina de 11 anos de fazer um aborto gerou discussão na Câmara. Acompanhe com Carolina Belim. As deputadas federais Sâmia Bonfim, do PSOL, e Cris Tonieto, do PL, bateram boca durante a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. A sessão debatiu uma proposta de Tonieto para homenagear a juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina, que rejeitou o pedido para que uma menina de 11 anos, vítima de estupro, realizasse o aborto. A discussão começou após a deputada Sâmia ter questionado a motivação da proposta. Após a discussão, Sâmia voltou a criticar a proposta de homenagem à juíza e defendeu que o importante é que a criança que foi estuprada está bem. Então tem gente que aplaude também uma juíza que cometeu um crime contra uma criança de 11 anos. Tem gente que acha bonito e acha que é razoável aplaudir uma revitimização de uma vítima de violência. Por isso que nós estamos em obstrução. A vida dessa criança foi salva e a juíza já está respondendo pelos seus crimes. Cris Tonieto voltou a discordar da colega e disse que quem deve ser defendida é a juíza do caso. Eles dizem ser os paladinos da democracia, mas são os principais intolerantes. Eles não toleram o contraditório. Eles não toleram a democracia. A prova disso é que na hora que, inclusive, fui expor, fui interpelada e fui afrontada por alguns deputados aqui. O que é um grande absurdo. Nós temos que respeitar, inclusive, esta casa. E esta casa precisa fazer jus, inclusive esta comissão fazer jus ao seu nome de direitos, defesa dos direitos das mulheres, defendendo, sim, fazendo uma moção de apoio e de aplausos a essas duas mulheres que estão sendo atacadas de forma covarde e inescrupulosa e de forma criminosa por aqueles que dizem defender as crianças, as mulheres, e que, na verdade, nós sabemos que não defendem coisíssima nenhuma. A sessão da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher terminou sem a votação da proposta de homenagem à juíza por falta de quórum. Roberto Mota, aborto, esse assunto provavelmente vai ser discussão para sempre. Ele deve ser mesmo discutido em locais como a Câmara. Agora, homenagear a juíza que orientou a criança a não abortar, seria o caso ou seria exagero? Olha, o que a gente viu nesse caso, Adriana, foi o PSOL sendo PSOL. A deputada Cris Tonieto é uma excelente deputada, mas a última coisa na qual o PSOL está interessado é o contraditório. Esse partido não tem qualquer respeito por posições diferentes da sua. Aliás, essa é a característica do socialismo. Os oponentes, eles têm que ser destruídos, jamais convencidos. Não é porque se trata de uma discussão sobre aborto, qualquer outra discussão com o PSOL teria o mesmo fim. A defesa que o PSOL e os partidos de esquerda faz de crianças e mulheres só vale para os casos em que as crianças e mulheres possam ser usadas para ganhos políticos. Carla Hall, esse caso vem provocando muita discussão, provocou lá atrás muita discussão. E o Congresso Nacional, como é que deve se posicionar em relação a isso? Dificilmente haverá qualquer mudança em relação a leis e muito menos em ano eleitoral, não é? Na verdade, Tiago, eu entendo da seguinte maneira. Nós aí temos dois pontos extremamente importantes. Primeiro, que se trata também de uma criança, uma menina de 10, 11 anos, que acabou engravidando por uma relação de estupro, vamos dizer assim. Há quem entenda que era um menino também, mas enfim, vamos colocar dessa maneira. É uma criança que não tem condições físicas até mesmo de fazer um parto. Essa juíza, ela na verdade não somente se impôs em relação a esse fato dessa menina também ser uma criança, como também deixou de observar a questão relacionada à própria lei,
que autoriza, nos casos de estupro, nos casos de quando há risco para a gestante, que eu também entendo que exista esse pressuposto, bem como a questão de feto encefálico, a fazer este aborto. Então, a meu ver, este foi um ato, se é que eu posso me manifestar dessa maneira, não gostaria de fazer um juízo de valor, entendo que ela até teve, segundo a visão dela, uma boa intenção, mas essa intenção é completamente contraditória com relação à realidade e com relação à legislação pertinente. Nós temos aí questões de extrema importância, né? Nós temos aí uma questão que não se trata aqui propriamente do aborto, se trata, na verdade, de uma situação em que nós temos a lei e temos uma situação de risco, inclusive, para essa criança. Então, eu entendo que a juíza, ainda que tenha tido uma boa intenção, não agiu de maneira correta, não agiu conforme demonstrado, até porque juiz tem que aplicar a lei. Ela não tem que fazer um juízo de valor nesse sentido e nem de colocar suas posições ideológicas a respeito de um determinado caso. Então, para mim, essa questão é totalmente absurda e a homenagem a essa juíza, concordo plenamente, há uma posição aí de chamar atenção, uma posição sempre eleitoreira, para poder chamar atenção sobre um ponto que para muitos é um fato realmente que não deveria ser controvertido, mas para mim é um absurdo o que aconteceu, é uma crueldade o que aconteceu com essa criança. A Cris tem pontos de vista diferentes sobre a questão, Cris, e discutir essa possível homenagem à juíza em questão é tema pertinente para o momento para a Câmara dos Deputados? Olha, o mais cruel disso tudo é adultos que têm vivência, que têm experiência, que têm conhecimento das leis, não estarem bem informados a respeito desse caso e tentarem, sim, de forma ideológica, criminalizar a juíza, como fez essa deputada que está aí na tela, Sâmia Bonfim do PSOL, bem lembrado pelo Mota. Esse partido, ele é contra a vida, ele não é a favor da mulher, ele é contra a vida. O que aconteceu nesse caso? Vamos deixar de lado a idade da menina, é muito cruel o que aconteceu com essa menina, mas vamos lembrar os fatos. Essa menina de 11 anos, em relação sexual consentida por sua mãe e seu padrasto, pai do menino de 13 anos, que fez sexo com a menina dentro da própria casa, viviam nesse ambiente. Essa menina engravidou. Não foi estupro, embora a lei brasileira considere sexo com menor de 14 anos estupro, mas a gente precisa considerar que eram duas crianças fazendo sexo com o consentimento dos pais. Vamos lembrar que foi dentro da casa, os dois viviam, eles são... O menino é filho do padrasto da menina. Esses detalhes não vieram a público quando o Intercept Brasil trouxe essa notícia. Da mesma forma quando fez com aquela notícia falsa do estupro culposo e depois criminalizaram o juiz e promotor, que estão até hoje processando e já ganharam em várias instâncias a causa contra o Intercept, contra a repórter, que de forma maliciosa induziram a opinião pública a achar que houve um consentimento do juiz naquele caso para que a vítima, a suposta vítima, não conseguisse atribuir culpa ao suposto agressor. Aqui, da mesma forma, nós não tínhamos conhecimento porque nós fomos induzidos a uma interpretação errada por um veículo de imprensa malicioso, mas a juíza tinha. A juíza tinha, tanto que depois que essa notícia veio distorcida para a sociedade, o delegado que fez a investigação na época lembrou, opa, peraí, não foi estupro, foi um menino de 13 anos, com consentimento dos pais, dentro da residência. Então, é tudo muito cruel, é mundo cão, para a gente traduzir de uma forma bem coloquial, mas todos esses elementos precisam vir à tona. E por que lá na Câmara dos Deputados estão tentando homenagear a juíza? Porque da mesma forma como no caso do suposto estupro culposo, que depois a gente soube que era falso, estão dizendo que a juíza tentou colocar a vítima numa situação mais perigosa. No processo não diz que essa menina de 11 anos corria risco de morte, como está previsto na legislação brasileira. No processo dizia apenas que em caso de estupro poderia ter sido autorizado um aborto, mas existe um questionamento muito grande da medicina e do meio jurídico em relação a qual semana seria, até qual semana da gestação seria autorizado esse aborto. A menina já estava com 7 meses de gestação, meu Deus do céu. Então é tudo muito complicado. A gente precisa colocar todos esses elementos na discussão antes de vir
dizer que é por ideologia política que estão oferecendo homenagem a essa juíza. É para salvar a lei, para resguardar o respeito às leis. O Mota pediu a palavra de novo, pode ser rapidinho, Mota? Depois Sim. também a gente... É super rápido, é só para lembrar que o que a Cris está descrevendo é uma situação muito parecida com a que aconteceu na decisão do Roe versus Wade nos Estados Unidos, em que se pegou um fato, se distorceu completamente o fato, se criou uma narrativa e aí se levantou bandeiras em cima dessa narrativa. É bom lembrar que a Suprema Corte Americana acabou de derrubar a decisão de Roe versus Wade, então os militantes, né, dessa causa se mobilizam no mundo inteiro, se apropriando de narrativas, distorcendo para levantar suas bandeiras. Carla, 30 segundinhos, por favor. Não, é só para esclarecer que eu concordo com a Cris no ponto em que ela diz que deveria ter sido observada a questão das semanas. Eu acho que a crueldade que existiu nesse caso é deixar avançar tanto tempo essa gestação. Realmente, eu não faço apologia ao aborto, sou totalmente contra o aborto, embora a criminalização é algo que realmente ainda fica na minha cabeça em ponderações, em reflexões. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a decisão, nesse caso, ainda que não tenha sido um estupro propriamente, até a lei fala em estupro, realmente ela é menor de 14 anos, então fala em estupro, mas a situação toda envolvida é uma situação extremamente atípica, né? Nós estamos, embora eu acho que aconteça isso com frequência, né? Eu acho que nos rincões do Brasil isso acontece com muita frequência, mas nós temos um ponto aí muito importante que a gente não pode esquecer, em detrimento de uma vida que ainda está no ventre de uma criança, né, que realmente avançou demais, a meu ver, né, ainda que vida existe desde o momento da concepção, essa é uma discussão eterna, mas eu entendo que é, de fato, atribuir a uma criança uma responsabilidade que ela não teria condições de ter. E não se trata aqui de colocar a vida dessa criança em risco, mas e sim de colocar na sociedade uma situação como essa vivenciada por uma outra criança, é uma criança ser mãe de uma criança. É uma decisão difícil, mas eu não acho também coerente abominar esta juíza. Como eu disse, entendo que ela tenha feito com boa fé, de acordo com seus prévios sentimentos e de acordo com a sua consciência, com aquilo que ela entende ser correto, entendo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar outros pontos que são extremamente importantes, ao meu ver, e que não podem ser ignorados. Cris, máximo 30 segundos também? Só para lembrar que o que a juíza propôs naquela audiência que veio a público e de forma completamente distorcida foi: você, criança de 11 anos, que é sim uma criança, aguenta mais 2 semanas essa gestação para que as 2 vidas sejam salvas e esse bebê será colocado em adoção dentro da lei. Foi isso que ela propôs. E aí vieram distorcendo tudo para criminalizar a juíza como se ela estivesse colocando a vítima em uma situação ainda mais perigosa.